Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa leitura de 15 de março, que teve como meditação no dia Lucas 20 e também Números, capítulos 3 e 4. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 20, versos 1 a 8. Lucas 20, 1 a 8, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Essa foi uma confrontadora pergunta de Jesus. O batismo de João era do céu ou dos homens? Enquanto o evangelho está sendo exposto, preste atenção nisso. Por que o evangelho sendo exposto? É o que o texto diz. Versículo 1. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, e aí começa aquela questão. Ou seja, Jesus estava pregando o evangelho. Então, enquanto o evangelho está sendo exposto, nós queremos questionar a autoridade de Jesus em confrontar o pecado, porque no versículo 2 eles dizem: E falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? Ou seja, enquanto Jesus está pregando o evangelho, os religiosos foram questionar a autoridade de Jesus daquilo que tinha acontecido nos versos 45 e 48, em que os mercadores foram expulsos do templo. Então, assim enquanto o evangelho está sendo exposto, nós muitas vezes queremos questionar a autoridade de Jesus em confrontar o nosso pecado, em expulsar aquilo que em nós estamos mercadejando da nossa fé no nosso templo, que é o corpo, o templo de Deus, que é a nossa vida. Nós, enquanto servos de Deus, somos templos de Deus, templo do Espírito Santo, nossa vida. Então, enquanto nós estamos sendo purificados por Jesus, está nos chacoalhando, nos confrontando naquilo que nós temos mercadejado na nossa vida, que é o tempo, nós queremos questionar isso que está sendo feito enquanto o evangelho está sendo exposto. Nossos questionamentos, nesse sentido, eles são postos em xeques com a pergunta de Jesus. Porque Jesus, ao invés de respondê-los dessa forma, Jesus disse: Olha, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João, ele vinha do céu ou é dos homens? Então, nossos questionamentos, quando você ouve a pregação do Evangelho e Jesus está tá confrontando você, que o Evangelho de Cristo está te confrontando, em que o Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e me convencendo do meu pecado, da justiça e do juízo, nós recebemos uma pergunta confrontadora do Senhor. Por quê? A exposição do Evangelho é para a minha vida e para a sua vida a palavra de Deus, ou ela é invenção de homens? Por que eu digo isso? Quando Jesus ele fala o batismo de João era do céu ou dos homens, o que era o batismo de João? Vamos ver comigo. Lucas 3.
O que era o batismo de João? Jesus não estava falando do banhar-se na água, dar um mergulho. Não é disso que ele está falando, ele está falando do contexto todo. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. O que era o batismo de João? O batismo de João não era o banhar-se, não era o rito. O batismo de João que Jesus falou é a pregação de João Batista para o perdão de pecados, a pregação de arrependimento. Arrependa-se. É disso que Jesus está falando. O batismo de João é a pregação que chama ao arrependimento para o perdão de pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá. Vale, dois montes, né? Dois montes, e no meio, por exemplo, vale, uma depressão. Então o que está no vale se encherá. O que está em falta na nossa vida se encherá. É paciência, é amor, é esperança, é empatia. Está dentro do amor, né? Paciência também está dentro do amor. É o que? É santificação. É o que? O vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. Monte e outeiro, elevações que se abaixariam. Então aquilo que está em excesso em nós, soberba, a vaidade, o orgulho, o que está a mais em nós? E o que é tortuoso se endireitará. Tem coisa que você tem uma aparência de que está bem, mas também torto, precisa ser endireitado. E os caminhos escabrosos, é aquilo que está fora do lugar, precisa ser aplanado na nossa vida. Então essa era a mensagem de João. E toda a carne verá. Com que propósito? Que toda a carne verá a salvação de Deus em Cristo Jesus, né? Dizia, pois, João a multidão que só ia para ser batizada por ele, batismo de João. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então o batismo de João simbolizava você corresponder àquela mensagem que nos chamava ao arrependimento para que fôssemos desviados da ira vindoura, ok? Aliás, até o texto falado na leitura de hoje, do dia que eu gravo o vídeo, em 1 Tessalonicenses. Produzir, mas aí o que ele diz? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É uma mensagem que nos chama ao arrependimento, para perdão de pecados, acertando aquilo que está errado na nossa vida, mas em que nós apresentemos frutos dignos de arrependimento, tá? E aí vem dando casos, pontuando caso a caso ali que vão sendo perguntado. Fala da condenação, de ser cortado e lançado no fogo, aquele que não dá bom fruto. E aí, versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Ok, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas coisas, anunciava o evangelho ao povo. Então, o que Jesus estava falando? O batismo de João é do céu ou dos homens? O que Jesus está perguntando? A palavra de Deus que você tem ouvido, a pregação do evangelho a que você tem sido exposta, isso é do céu ou é invenção dos homens? A pregação da mensagem que você ouve é a palavra de Deus ou ela é invenção dos homens? Por quê? Aí é que está. Porque nós reagimos de forma muito curiosa em relação a isso. Se para nós o nosso batismo de João, a pregação do evangelho que nós ouvimos, se ela é do céu, por que nós não nos rendemos em arrependimento de pecados? Acolhendo o confronto como expressão de uma verdadeira fé.
Não é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, por que você e eu não nos emendamos? Eu vou falar um português claro, talvez... Se você me acompanha aqui, você acredito que você não vai ficar chateado comigo. Se é o primeiro vídeo que você assiste, talvez você... Por que nós não tomamos vergonha na cara? Não é a palavra de Deus. É. Então por que nós não nos aprumamos? Agora, se consideramos algo humano, da esfera humana, do plano terrestre, isso evidencia o nosso medo da rejeição de outras pessoas, para não ficarmos parecendo que nós não temos uma religião. Ó, versículo 6. E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará. Se eu falar que essa pregação está sendo exposta, o evangelho é invenção de homens, então eu não vou... Ah, a Bíblia foi escrita por homens. Ah, isso aí não é bem assim não que Deus quer para a nossa vida. Foram os homens que inventaram isso aí, e tal, escreveram, depois inventaram para manipular. Então, se nós fizermos assim, fica feio, né? Para muitos, né? Na sociedade, fica feio. Se eu fizer isso, é como se eu ficar parecendo que eu não tenho uma religião, fica feio. Então, eu vou, na verdade, dessa forma, eu não corresponderia numa verdadeira fé. Puxa, aí eu seria mal visto. Então, o que eu vou fazer? Então, para que eu não seja mal visto, eu não creio que de fato é a palavra de Deus. Porque se eu cresce que fosse que é a palavra de Deus, o Evangelho, eu me arrependeria, com frutos dignos de arrependimento, corresponderia numa fé que resulta em arrependimento. Mas, como eu não quero dizer que eu acho que é de homens, para eu não ficar mal visto, eu vou falar que eu sou de Jesus. E essa é a confrontadora pergunta de Jesus. O batismo de João, a pregação do Evangelho, que nos chama ao arrependimento, dando fruto digno de arrependimento, é do céu, é a palavra de Deus ou é a invenção dos homens? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza, governe a sua vida, porque você tem acesso.